Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vamos então fazer uma recomendação para a Bolsa de Valores para esta semana para gráfico de 4 horas, Swing Trade na Vale 5, Petrobras e Mini Índice. Para você conhecer meus produtos e serviços e cursos gratuitos avançados que tem lá no meu site, traderprofissional.com.br, ou se inscreva aqui no próprio YouTube e fuce o meu canal para você checar vários cursos gratuitos, vários conteúdos gratuitos de altíssima qualidade que só tem no meu canal. Então pessoal, a Vale 5, o que está acontecendo com a Vale 5? O gráfico diário fez um pivô de baixa e no início do pivô de baixa a gente tem esse gap, isso aqui é chamado de gap de corte. O gap de corte ele tem uma força significativa quando ele ocorre no início de um gap de baixa, de um pivô de baixa, aliás. Então nós temos um pivô de baixa e temos o gap de corte no início do pivô de baixa que confirma o último pivô de baixa, o atual pivô de baixa que nós temos aqui, e isso é um padrão que indica uma força significativa para fazer amplos movimentos de queda e de início de tendência. Outro ponto característico é no gráfico diário, abaixo da média 8,9, tendência de baixa. Então quando o preço está abaixo da média 8,9, a tendência é de baixa. E quando o preço está no comecinho abaixo da 8,9, tende a fazer um movimento de queda significativa. E o gap de corte ajuda para esta probabilidade ser reforçada. Então é um provável movimento de queda brusca que a Vale tende a fazer no diário. Então você pode operar vendido no diário, buscando um ponto de venda numa resistência com um padrão de candlestick de baixa, se você quiser também. Agora no gráfico de 4 horas, que é o nosso objetivo. Só um detalhe, tá pessoal? A gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro aqui também no gráfico diário. E isso indica um padrão de reversão de tendência, um ombro, cabeça, ombro lá no diário. Então o que acontece? A minha metodologia não me deixou entrar aqui porque aconteceu um sinal aqui, que é um sinal desestruturado em relação ao sinal da minha metodologia, então eu estou proibido de entrar, por isso eu não recomendei para os meus alunos. Mas vou ressaltar novamente, o gráfico diário indica uma ampla tendência de baixa a ser formada com significância. Logo, de maneira muito significativa, a tendência de baixa que pode acontecer, a força dela no gráfico diário e a amplitude da mesma. Então, isso vai influenciar no gráfico de 4 horas, nas ondas que acontecerem no diário, que tende a ser muito grande, vai influenciar em grandes tendências no gráfico de 4 horas. Então, não deu o sinal da minha metodologia, tenho que ser disciplinado e não posso entrar dentro desse sinal ambíguo que ocorreu aqui. E agora o que a gente tem aqui? A gente tem também um pivô de baixa e aconteceu um gap de corte igual ao do diário, confirmando o pivô de baixa. E o característico aqui que realmente faz ser diferenciado aqui no volume, a gente vê que o volume do gap de corte ele é maior do que os 3 últimos volumes. Então isso já indica que reforça o conceito, a probabilidade indicada pelo gap de corte de baixa, que indica grande tendência de baixa, acontecendo exatamente na confirmação de um pivô de baixa, preço acaba de romper a média 8,9 para baixo, então está com tendência de baixa provável, tudo indica queda brusca para Vale. Então você pode operar vendido, mas o meu método não indica e por disciplina eu vou perder essa provável tendência que pode fazer por questão de disciplina, eu não posso ser indisciplinado com o meu método. Então essa é a recomendação que eu faço para a Vale. Venda com chance de fazer uma ampla tendência de baixa. Agora a Petrobras no gráfico de 4 horas, pessoal. O que eu falei na semana passada, sexta-feira, eu coloquei um vídeo de 55% de lucro pelo sistema de sinais Bolsa de Valores e sinais Forex que os meus alunos ganham grátis. E o que aconteceu? De fato, a Petrobras atingiu a proteção de lucro. Nós vendemos aqui nessa região e saímos aqui, alavancamos porque o risco era pequeno, 10% de risco por operação. A gente entrou com um volume de cerca de 51 mil e deu para alavancar de 10 mil para 51 mil no swing trade, 4 horas, e deu 55% de lucro, saindo na proteção de lucro. O que aconteceu aqui, pessoal? A gente tem na Petrobras um topo duplo, só que esse é um topo duplo mascarado. Eu chamo ele de pivô falhado. Por quê? Vou aqui dar um zoom para vocês verem. Vamos aqui colocar a resistência para explicar o pivô falhado, que é um topo duplo. E
O que acontece? A gente tem aqui um topo. Aqui eu tenho um fundo, uma onda 2 de pivô de baixo, ou melhor, aqui fez uma onda 1 de pivô de baixo, mas depois quando fez essa onda que rompeu este topo, eu tenho uma onda 1 de pivô de alta. É um pivô de alta. Onda 1 de pivô de alta, que descaracterizou o pivô de baixa, é um pivô de alta já. Não completo, mas já é um pivô de alta. Então a tendência era o preço chegar até a média 8,9, corrigir, ou até reverter a tendência, mas o que aconteceu aqui? A gente teve o rompimento desse topo inicial, e aqui eu tenho o rompimento somente da sombra em relação à resistência formada pelo primeiro topo. Então isso é chamado de pivô falhado. E segundo a psicologia dos candlesticks, quando eu tenho uma resistência e o corpo do candlestick fecha abaixo da resistência, ou mais do que 50% do corpo, preferencialmente 80%, 70%, 90% do corpo do candlestick, fecha abaixo da resistência, isso já indica que a resistência ela tem uma força significativa e o rompimento ele é falso. É um rompimento que reforça a força da resistência, e isso é mais reforçado quando somente a sombra quando uma sombra grande fica acima da resistência. Então o corpo fica abaixo e a sombra fica acima da resistência. Isso fortalece a resistência. Então isso aqui é chamado de rompimento falso. Essa psicologia de rompimentos envolvendo sombras e percentual do corpo em relação à resistência, eu estudei isso e concluí isso. Eu não vejo isso sendo falado em livros de análise técnica convencional, mas estatisticamente isso é comprovado. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver que isso é comprovado. Então, é uma resistência muito forte que não foi rompida. E temos aqui um padrão que é uma estrela cadente positiva, mas nós temos aqui um padrão que é chamado de deliberação de baixa, um padrão de candlestick chamado deliberação de baixa, muito parecido com deliberação de baixa, não é perfeito, mas é. E é um padrão de candlestick, né, que no começo dele aqui, ele abriu com um gap de corpo e fechou aqui com um volume razoável. Então o padrão, como tem esse volume grande dentro do primeiro candle, isso já engloba um volume de negociação forte dentro desse padrão, o que reforça a hipótese de que o preço ele tende a testar esse fundo e romper e continuar a tendência de baixa na Petrobras. Eu já saí por disciplina, tenho que sair na proteção de lucro, mas o mercado ele desenvolveu uma psicologia de baixa mesmo depois do rompimento que indicava reversão de tendência ou correção forte para cima, e por isso que eu saí. E agora o mercado já demonstra queda novamente e continuação de tendência, mas eu não posso entrar pelo meu método nesse caso. E o que reforça que esse fundo tende a ser rompido na Petrobras e continuar uma tendência significativa de baixa na Petrobras é o gap que está acontecendo aqui. Se esse candlestick terminar com esse gap aqui, isso é um gap de corte. É um gap de corte também de baixa que reforça tanto a probabilidade de romper o fundo como continuar a tendência de baixa. Então nós temos na Petrobras um padrão de continuação de queda. Eu não posso entrar na operação porque eu já tenho que ser disciplinado ao meu método, tenho que aguardar outras configurações para operar dentro do trade system meu, mas se você quiser, como existe essa probabilidade de continuação de tendência, se você quiser, você pode se arriscar vendido e surfar na tendência de baixa que tende a ser grande ainda na Petrobras. Agora, pessoal, o mini índice. O mini índice ele se encontra em tendência de baixa no gráfico de 4 horas, tende a fazer topos, tende a continuar a tendência de baixa, visto que durante a correção que fez esse engolfo de baixa muito forte, o preço ele apresentou um pivô de alta que indicava provável correção até a média 8,9 e quem sabe consolidação para reverter a tendência, mas o que oblitera essa pressão compradora, que foi caracterizado por esse forte engolfo de alta com esse volume significativo, maior de todas as barras de volume foi o volume do engolfo de alta. O que acontece? A gente tem aqui, pessoal, claramente o mercado fazendo candle de indefinição. Então, nesta primeira onda aqui, fez um engolfo de alta, mas logo aqui no início, no final do engolfo de alta, a gente tem um arame de topo. Então é um padrão de baixa contra este forte padrão de alta. Então isso já indica consolidação de forças, oposição de força compradora e vendedora, indecisão entre compradores e vendedores. Então isso já desqualifica o potencial do engolfo de alta fazer o preço explodir para cima. E veja que enquanto faz ondas de alta, os candles são sempre pequenos. Então isso já indica fraqueza pela estrutura de composição da tendência composta por estes candles pequenininhos.
E exatamente nesse esquema de definição fez um gap, né? E se romper aqui esse fundo, né? 63.058, 63.058 tende a romper este fundo, esse último fundo, esse fundo anterior, aliás, feito por esse engolfo de alta, que já foi enfraquecido por todos esses padrões já detalhados, e tende a continuar a tendência de baixa. O indicador também Profit Line de força também indica uma força vendedora significativa pelo formato das ondas aqui, é um pouco complexo explicar, e tudo está indicando que o mini índice pode continuar caindo. Pelo meu método não tem como recomendar, porque tem que aguardar outros tipos de configuração, mas a previsão que eu faço para vocês é queda, tende a cair mais o mini índice. Se você quiser se arriscar a operar vendido, entrando em uma zona de resistência, em algum padrão de candlestick de baixa que suceda cedo ou tarde, e se arriscar a surfar na provável continuação de tendência que o mini índice denota, então tem essa probabilidade a favor da sua operação vendida. Muito bem, pessoal, vou terminar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Curta o vídeo para ajudar no crescimento do canal e do vídeo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de novos vídeos toda semana. De segunda a quinta tem vídeo com segredos inéditos. E compartilhe se você gostou. Muito obrigado, pessoal. Até mais.